Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num campo de estudo que é, olha, absolutamente fascinante e de uma importância gigantesca: os conceitos e as técnicas da tradução bíblica. Pensem bem, para qualquer pessoa que lê, que estuda, que prega a partir das Escrituras, entender os princípios por trás da passagem de um texto milenar, escrito em hebraico, aramaico e grego, para o nosso português do dia a dia, isso não é um detalhe técnico, é a base de tudo. Nesta nossa conversa, a gente vai fazer uma jornada que começa na aparente segurança da tradução literal e vai até a necessidade da fluidez do significado. É um universo onde ser leal demais a uma palavrinha pode, acreditem, se tornar uma traição à palavra com P maiúsculo. E o nosso ponto de partida, o que vai nortear toda a nossa reflexão, é exatamente essa pergunta. Leiam com atenção, porque ela resume o desafio monumental que é traduzir a Bíblia. Isso aqui não é uma questão puramente técnica, de linguística. É o dilema central, a tensão que acompanha todo tradutor, todo comitê de tradução. Como é que a gente consegue construir uma ponte, sabe? Uma ponte sólida sobre o abismo enorme de tempo, de cultura, de geografia e, claro, de idiomas que nos separam dos outros bíblicos. Como garantir que aquela mensagem que transformou o mundo há milênios ainda ressoa hoje com a mesma clareza, com o mesmo impacto? Essa pergunta não é só para começar a aula, não. Ela vai ser a nossa bússola durante toda essa investigação. Para nos ajudar a encontrar uma resposta, vamos adotar como premissa essa ideia genial de John Beekman e John Callow, dois gigantes da teoria da tradução. A metáfora deles é simples, mas de uma profundidade incrível. O tradutor é um mensageiro. Pensem comigo um instante. O que faz um bom mensageiro? É a capacidade de repetir mecanicamente as palavras exatas que ele ouviu? Ou é a habilidade de entender a essência da mensagem, a intenção, a urgência, a emoção e entregá-la intacta, usando as palavras que fazem sentido para quem está recebendo? A resposta é óbvia, né? Se o mensageiro repete palavras que o ouvinte não entende, ele falhou. Então essa citação já define o nosso critério de sucesso. A verdadeira fidelidade não está na equivalência de palavras, mas na equivalência de sentido e de impacto. O objetivo final é sempre a comunicação. Com essa premissa em mente, nossos objetivos para hoje ficam bem claros. O que a gente vai fazer aqui é uma análise acadêmica rigorosa das diferentes filosofias de tradução. A ideia não é simplesmente defender uma versão da Bíblia e atacar outra. O objetivo é dar ferramentas para que cada um de nós possa desenvolver um olhar crítico e informado sobre o texto que tem em mãos. Queremos entender as escolhas complexas que os tradutores fazem a cada versículo e, no fim das contas, construir uma defesa sólida da tradução idiomática. E não porque ela é mais fácil ou moderninha, mas porque ela é, como a gente vai ver, uma ferramenta de comunicação profundamente fiel à missão original da Palavra de Deus. E para a gente alcançar esses objetivos de forma bem organizada, nossa jornada hoje está dividida em 5 grandes sessões. Primeiro, vamos explorar o dilema da fidelidade formal, para entender por que a abordagem mais óbvia, a literal, é também a mais cheia de problemas. Depois, a gente apresenta a solução, focando na prioridade do significado idiomático. A terceira sessão é o coração da nossa análise, onde a gente vai desvendar o espectro da tradução, mostrando que a realidade é bem mais complexa. Na quarta parte, vamos para a aplicação prática, botar a teoria à prova. E por fim, a gente eleva a discussão para pensar sobre a missão teológica do tradutor, conectando a técnica com o propósito. Vamos nessa! Começamos então com a nossa primeira sessão, o dilema da fidelidade formal. O subtítulo já entrega o jogo, né? Quando a lealdade à forma se torna uma traição ao conteúdo. É um paradoxo, e é exatamente isso que a gente vai investigar agora. Vamos analisar a fundo a abordagem de tradução que à primeira vista parece a mais correta, a mais respeitosa, a tradução literal, e vamos descobrir por que essa aparente fidelidade pode, na verdade, se transformar na maior das infidelidades à mensagem. Primeiro, vamos definir direitinho o que é essa tal de tradução literal, ou de equivalência formal. Basicamente, é uma abordagem que coloca a forma do texto original como prioridade número 1. O objetivo é como se fosse criar um espelho linguístico, tentando trocar cada palavra do original por uma palavra correspondente em português e mantendo a mesmíssima ordem da frase. A preocupação do tradutor literal não é se o texto final vai soar natural, se vai ser fácil de entender. A lealdade dele está, antes de tudo, com a estrutura das palavras e da gramática do idioma original, seja o hebraico, seja o grego. Olha só esse quadro comparativo. Ele coloca as duas filosofias lado a lado e deixa tudo bem claro. Na coluna da esquerda, a fidelidade à forma, a literal. O foco está nos tijolos da frase, as palavras e a gramática. E qual é o risco? Um texto que pode ficar confuso, difícil de entender ou até engraçado sem querer, porque cria combinações de palavras que não fazem sentido nenhum em português.
E o resultado final, que é o X da questão, é que essa abordagem pode até preservar a letra, a casca do texto, mas corre um risco seríssimo de perder o espírito, a alma da mensagem. Do outro lado, a fidelidade ao significado. Aqui o foco muda completamente. A atenção está na mensagem, no impacto que ela tem que causar. O risco aqui é outro. Exige um conhecimento cultural muito mais profundo do tradutor. Mas o resultado que se busca é comunicar a intenção original com clareza total. Fica evidente que a verdadeira lealdade não está só nas palavras, mas no que elas querem dizer juntas. Essa comparação toda nos leva a uma pergunta que é quase uma provocação para a gente poder avançar. O que acontece na prática quando a gente se preocupa tanto com a forma, com a estrutura original da língua, que acaba atrapalhando ou até anulando a função principal de qualquer texto, que é comunicar? Para ilustrar isso de um jeito que ninguém esquece, vamos usar um exemplo nosso, do dia a dia. Pensem num tradutor gringo, super bem intencionado, querendo ser fiel ao português do Brasil. Ele se depara com a frase: naquela festa, o fulano colocou a melancia na cabeça. Se ele for um tradutor literal, ele vai traduzir palavra por palavra para o inglês, por exemplo. At the party, he put the watermelon on his head. A forma foi preservada, nota 10. Mas o que um americano ou um inglês entende disso? Nada. Ele só imagina uma cena bizarra de um cara equilibrando uma fruta na cabeça. O significado real, a ideia de chamar a atenção de forma exagerada, de fazer um escândalo, esse significado se perdeu 100%. A fidelidade à forma virou uma comunicação zero. A lealdade à letra traiu completamente o espírito da mensagem. Então, para a gente fechar essa primeira sessão e amarrar as ideias, a gente viu que a tradução literal prioriza a forma acima de tudo. E vimos também que isso muitas vezes resulta em textos que são esquisitos, difíceis de ler e, no pior cenário, falham em comunicar o que queriam dizer. A conclusão mais importante é essa: a fidelidade cega à forma pode ser, na verdade, a maior traição à mensagem. E com isso, a gente estabeleceu o grande dilema do tradutor: essa briga constante entre a forma e o significado. Agora que o problema está claro, vamos avançar para a solução. Chegamos à seção 2, a prioridade do significado idiomático. O subtítulo já dá a dica: a busca pela naturalidade e clareza na língua receptora. Se na primeira sessão a gente diagnosticou o problema da tradução literal, agora a gente vai se aprofundar na solução que a linguística moderna propõe: a abordagem idiomática que coloca o significado e a comunicação no centro de tudo. Então, o que é essa tradução idiomática? Ela vira o jogo completamente. Em vez de perguntar como eu replico essa frase grega em português, a pergunta passa a ser: qual é o jeito mais natural, mais claro e mais impactante de dizer exatamente a mesma coisa em bom português? O foco sai das palavras isoladas e vai para a mensagem como um todo. E o objetivo final, como está destacado aí, é produzir um texto que não soe estrangeiro, que não tenha a cara de tradução. A meta é que o leitor tenha a impressão de que aquele texto foi escrito na língua dele, para ele. O princípio aqui é uma inversão de poder. A forma não é jogada fora, claro que não, mas ela se torna uma serva do significado. A forma é a ferramenta, não o objetivo final. Aquela analogia da carga e do veículo é perfeita. Pensem no significado como uma carga preciosa. A forma é o caminhão que transporta essa carga. A tradução literal às vezes insiste em usar o mesmo modelo de caminhão do remetente, mesmo que as estradas do destino sejam rios. Aí a carga se perde. Já a tradução idiomática tem um compromisso: entregar a carga intacta. Se para isso for preciso trocar o caminhão por um barco, ou seja, adaptar a forma linguística ao terreno do leitor, essa troca é feita. O que importa é que a carga, o significado, chegue perfeito ao seu destino. Essa citação resume essa filosofia de forma brilhante. Traduzir não é um mero exercício de copia e cola de dicionário. É um ato de reproduzir o significado. E essa palavra, reproduzir, carrega duas coisas essenciais: naturalidade, para a mensagem ser bem recebida, e fidelidade, para que o conteúdo original seja mantido com toda a sua integridade. E aqui, pessoal, temos uma prova fortíssima a favor dessa abordagem. E ela vem de dentro da própria Bíblia. A Bíblia tem exemplos de tradução idiomática. Olhem esse caso de Lucas 4,18. Jesus se levanta na sinagoga e lê uma passagem de Isaías. Lucas, escrevendo para um público que falava grego, não faz uma tradução literal do hebraico. Ele adapta, ele cita de forma idiomática. A forma muda muito. O que era poesia hebraica vira uma prosa narrativa em grego. Ele faz pequenas alterações para garantir a clareza para o seu público. Mas e o sentido? O núcleo teológico da mensagem sobre a unção do Messias para libertar os cativos, esse é perfeitamente preservado e comunicado com uma força tremenda. O próprio evangelista nos mostra na prática que a fidelidade ao significado às vezes exige flexibilidade na forma. Então, fechando essa segunda sessão, fica claro que a tradução idiomática coloca a comunicação clara e natural como prioridade máxima.
O objetivo não é só dizer o que o texto diz, mas recriar o impacto, fazer o leitor de hoje sentir a mensagem como o leitor original sentiu. Para isso, a forma do texto é flexível, é uma ferramenta. E como vimos no exemplo de Lucas, essa abordagem é validada dentro da própria escritura, o que dá a ela uma legitimidade teológica e linguística enorme. Muito bem. Agora que a gente já viu os dois polos, o literal e o idiomático, a gente poderia pensar que a escolha é simples, ou é A ou é B. Mas a realidade do trabalho de tradução é muito mais sutil, muito mais complexa. A gente entra agora na seção 3, o espectro da tradução. E essa é, na minha opinião, a parte mais importante da nossa conversa. Aqui a gente vai sair dessa visão de preto no branco e navegar pelas nuances entre a rigidez e a liberdade. O ponto de partida aqui é abandonar a ideia de uma escolha simples. Não existe um interruptor de luz com duas posições, literal e idiomático. O que existe, na verdade, é um contínuo, uma régua, um espectro, que vai de um extremo de apego total à forma até outro extremo de total liberdade. Cada tradução que a gente tem na estante se localiza em algum ponto dessa régua. E entender esse modelo de espectro é o que nos liberta de debates rasos de qual é a melhor tradução e nos dá critério para analisar as diferentes versões com muito mais precisão. E aqui está o mapa desse espectro, o modelo de 4 pontos de Beekman e Callow. Vamos olhar cada um com calma. Lá na ponta esquerda temos a tradução literal demais. É tão presa à forma que o sentido simplesmente se perde. A comunicação não acontece. O texto vira um código, e os autores até alertam para o risco de heresia por obscuridade, porque um texto que ninguém entende pode ser interpretado de qualquer jeito. Um passo para a direita, a literal modificada. Muitas traduções clássicas estão aqui. O tradutor faz os ajustes mínimos na gramática, mas o texto ainda só é esquisito, com sotaque. A comunicação até acontece, mas o leitor tem que fazer um esforço enorme para entender. Bem no centro, o ponto de equilíbrio, está a tradução idiomática. Esse é o alvo, o ideal. Aqui a gente tem um máximo de fidelidade ao significado, com um máximo de clareza e naturalidade. E lá na outra ponta, no extremo direito, a gente cai no precipício da livre demais, a paráfrase. Aqui, o tradutor se afasta tanto da forma que começa a se afastar do significado também. Ele adiciona explicações, remove ambiguidades, ele vira mais um comentarista do que um tradutor, sacrificando a fidelidade. Esse gráfico de barras deixa tudo isso visualmente claro. Olhem só que interessante. Na primeira barra, literal demais, a gente tem alta fidelidade à forma, mas a clareza é baixíssima. A comunicação sofre. Na última barra, livre demais, a clareza é alta, é super fácil de ler, mas a fidelidade ao significado original despencou. Agora, olhem para a barra do meio, a idiomática. É a única que consegue o melhor dos dois mundos. Alta fidelidade ao significado e alta clareza na comunicação. É a busca por esse ponto de equilíbrio, por esse centro virtuoso que define a excelência na tradução bíblica. Para fechar esta sessão, que é o coração da nossa conversa, vamos fixar as ideias. Primeiro, tradução é um espectro com pelo menos 4 tipos, não só 2. Segundo, e muito importante, os extremos são perigosos. Tanto a rigidez da literal demais, quanto a liberdade da paráfrase comprometem a integridade da mensagem, cada uma do seu jeito. Terceiro, o alvo do tradutor sério é o centro equilibrado da tradução idiomática. E por fim, uma reflexão crucial. A abordagem define no colo de quem fica a responsabilidade. Traduções mais literais jogam a responsabilidade para o leitor. Traduções idiomáticas assumem para si a responsabilidade de comunicar com clareza. Ok, a teoria do espectro está bem estabelecida. Mas e na prática? Como isso funciona na vida real? É o que a gente vai ver agora na seção 4 de aplicação prática. Vamos sair do abstrato e entrar no campo de batalha da tradução. O subtítulo já diz tudo: o desafio de traduzir conceitos teológicos transculturalmente. É aqui que o bicho pega e que a gente vai ver qual abordagem realmente funciona. E para o nosso estudo de caso, não poderíamos pegar um versículo mais conhecido, mais central para a fé cristã do que João 3,16. Para a gente que fala português e vive numa cultura de base cristã, as palavras são familiares. Amor, crer, vida eterna, tudo isso faz sentido. Mas e se a gente precisar levar essa mesma mensagem para uma cultura, uma língua que não tem nada a ver com a nossa, o que acontece? Agora imaginem o seguinte cenário. E isso não é invenção, acontece de verdade com missionários e tradutores. E se você chega numa cultura cuja língua não tem uma palavra que corresponda ao nosso conceito de amor, ou mais especificamente ao riquíssimo conceito grego de ágape? Como a gente sabe, ágape é um amor de ação, de sacrifício, não só um sentimento. E se as palavras para amor nessa língua só se referem a amor romântico ou amor de família? O que o tradutor faz? Como ele vai ser fiel a João 3,16?
Essa tabela mostra o tamanho do problema. Se o tradutor for literal, ele vai pegar a palavra mais próxima de amor e usar. O resultado poderia ser algo como Deus sentiu atração romântica pelo povo do mundo. Seria um desastre teológico. A tradução seria, na melhor das hipóteses, incompreensível. Na pior, uma blasfêmia. Agora olhem a sabedoria da abordagem idiomática. O tradutor entende que agape aqui é sobre a ação de Deus. Então ele busca expressar o significado por trás da palavra. Ele poderia traduzir como Deus mostrou a sua grande bondade ao povo do mundo de tal maneira. Percebem? Ele não usou a palavra amor, mas foi infinitamente mais fiel à intenção de João. Ele preservou o sentido da ação de Deus e comunicou o evangelho sem distorção. E essa é a grande virada de chave que eu gostaria que ficasse clara. A tradução idiomática não é menos fiel. Muito pelo contrário, ela é mais responsável. Ela leva a sério a missão de fazer com que o evangelho seja de fato compreendido. Ela assume a tarefa difícil, mas necessária de não só carregar palavras de um lado para o outro, mas de garantir que a mensagem chegue com todo o seu poder e profundidade na língua e na cultura de quem a recebe. Resumindo o que a gente aprendeu nessa parte prática. Vimos que na vida real a abordagem idiomática se mostra superior para uma comunicação fiel. Aprendemos que traduzir conceitos como amor ou graça exige uma sensibilidade cultural imensa. E com isso, a gente redefine o que é fidelidade. Não é sobre palavras iguais, mas sobre impacto e significado iguais. E por fim, entendemos que o tradutor é muito mais que um dicionário. Ele é uma ponte cultural, um mediador que permite que duas culturas distantes conversem através do texto sagrado. E assim a gente chega na nossa última sessão de desenvolvimento. A gente já percorreu o caminho técnico, linguístico, prático. Agora é hora de levantar o olhar e entender o porquê por trás do como. Vamos sair um pouco da esfera da técnica e entrar na esfera da vocação, do profundo serviço espiritual que é traduzir a palavra de Deus. Isso aqui é fundamental, pessoal. O trabalho de traduzir a Bíblia não é só um exercício intelectual para linguistas. Cada verbo, cada substantivo, cada frase reestruturada para soar natural em outra língua é, na sua essência, um ato de participação naquilo que a gente chama de missio Dei, a missão de Deus. A Bíblia mostra um Deus que se comunica, que se revela, e a tradução é um dos principais instrumentos que Deus usa para que essa revelação continue a alcançar cada povo, falando diretamente ao coração deles em sua própria língua. E para a gente entender a profundidade disso, podemos usar essa analogia poderosa. Lá em João a gente lê, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Esse é o mistério da encarnação, o divino assumindo a forma humana para se comunicar conosco. De certa forma, a tradução bíblica é uma continuação desse mesmo movimento. A palavra divina, a cada nova tradução, assume a carne da língua e da cultura de um povo. A palavra se faz língua para poder habitar no coração e na mente das pessoas. É uma ideia de uma profundidade teológica e missional gigantesca. Esse gráfico nos ajuda a ver como essa vocação é complexa. O trabalho do tradutor não depende de uma única coisa, mas de um conjunto de competências. Exige, em primeiro lugar, um rigor exegético imenso, ou seja, a capacidade de interpretar o texto original corretamente. Exige, claro, uma habilidade linguística enorme. Requer também uma sensibilidade cultural afiadíssima. E, finalmente, algo que é a base de tudo, uma postura de profunda humildade espiritual. A consciência de que se está lidando com um texto sagrado e que o trabalho é um serviço a Deus e à sua igreja. Concluindo esta última parte, a gente reforça que traduzir as escrituras é um ato teológico de imensa responsabilidade. O tradutor não é um técnico frio, ele é um colaborador ativo na missão de Deus. Vimos que a tradução pode ser entendida à luz do princípio da encarnação. E, finalmente, ficou claro que essa tarefa nobre exige não só competência técnica, mas também maturidade espiritual e sabedoria cultural. Chegamos então ao final da nossa conversa. Este é o momento de a gente olhar para trás, amarrar tudo o que vimos e também olhar para frente, apontando alguns caminhos para quem quiser continuar se aprofundando nesse campo fascinante da tradução bíblica. Essa jornada do aprendizado resume o caminho lógico que a gente construiu junto hoje. A gente partiu de um problema, a falha da tradução literal. Apresentamos uma solução, a tradução idiomática. Depois, a gente adicionou a nuance, entendendo a tradução como um espectro complexo. Vimos a aplicação prática disso, que provou que a fidelidade verdadeira está no significado. E, por fim, descobrimos o propósito maior por trás de tudo, a participação na missão de Deus no mundo. Para quem se empolgou com o assunto e quer ir mais fundo, deixo aqui algumas dicas. Primeiro, pesquisem sobre a teoria da equivalência dinâmica de Eugene Nida, que é a base de muito do que a gente conversou. Segundo, façam um exercício prático.
Peguem uma passagem e comparem em diferentes versões. Uma mais literal, como a Almeida Revista e Corrigida, e outra mais idiomática, como a NVI. Tentem analisar as escolhas dos tradutores. Terceiro, investiguem o trabalho incrível das sociedades bíblicas, como a Wycliffe, na tradução para línguas minoritárias. E, por fim, busquem artigos e estudos de caso que detalham os desafios de tradução em contextos missionários. É fascinante. E para terminar, eu quero deixar não uma resposta, mas uma pergunta para a gente levar para casa e refletir. Uma pergunta que resume tudo o que a gente discutiu. Qual é, afinal, o nosso papel, como leitores, estudantes, futuros pastores, teólogos, na contínua encarnação da palavra no mundo de hoje? Como cada um de nós pode ajudar a garantir que a mensagem divina continue a se fazer língua e a habitar entre nós de forma viva, clara e transformadora? Que essa reflexão nos acompanhe. Muito obrigado pela atenção de todos e todas